Olá, aqui é o professor Pedro Victor, professor de Educação Física. Nós vamos aqui entrar nessa iniciativa da escola de estar fazendo aulas, preparando os alunos do ensino médio, visando principalmente trabalhar o Enem, né? E eu, como professor de Educação Física, vou estar explanando um pouco da minha área. Educação Física no Enem. E tem educação física no Enem? Sim, né? Existe é, muitas questões que podem estar sendo trabalhadas pela educação física e elas vêm aparecer na prova de linguagens, certo? Nós temos aí, pela contagem histórica, desde 2009 até 2018, nós tivemos os conteúdos que mais foram cobrados e que também vão se tornar tópicos das nossas aulas. Nessa primeira aula, vamos apresentar somente os dois primeiros aspectos da educação física, que são os sociais, né, e os gerais da atividade física, da educação física, dos esportes, né, e que a gente vai estar trabalhando mais nesse vídeo. Logo após vai estar sendo trabalhado todos os outros conteúdos mais cobrados na educação física no Enem. Vamos começar principalmente pelos que têm mais questões e que mais caíram, mas também são os dois mais abrangentes. E aqui também vamos falar um pouco sobre a questão do número de questões. Professor, quantas questões vai cair no Enem? Tem uma regra? Não. Pode não cair, é uma possibilidade, mas a gente vê pela história de que cada vez mais tem aumentado, né, o número de questões e pode ser que mantenha uma média, certo? Uma média seria de 3 questões por prova, né, do Enem. O número de aplicações de 2 ou 3 pela questão de quantidade de aplicações. Tem aqueles alunos sabadistas, tem outros alunos que ocorreram algum problema, teve que ser feita uma prova também, e variadas as questões, né? Então, 2009 teve 3 aplicações da prova do Enem, né? E dentre elas teve 6 questões relativas à educação física, né? 2010 já foi para 5, 2011 para 6 e assim vai até 2017 teve 13 questões relativas à educação física. Então foi o ano que mais teve em 2017. Em 2019 houve apenas 6 questões, certo? E somando todas essas questões de 2009 até aqui, 77 questões. Então, precisa estar dialogando um pouco sobre a educação física? Sim, pode ser um diferencial, tá? Assim como as provas, as questões da parte de internet, certo? Vai estar falando um pouco das atualidades e precisa o aluno estar atento às novas tendências, conhecer um pouco. Não precisa ele dominar tudo, mas ele precisa ter conhecimento geral sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui. Meu Deus, tanta coisa para estudar, agoniado, eu sei, calma, tá? Não desespere, relax, relax, tá? Não vai ser um bicho de 7 cabeças a educação física, tá? Até porque nós vamos ter aí um ajudador nessa hora. E esse ajudador é o que vai fazer todo o trabalho da grande maioria de todas as perguntas, tá? Que é a interpretação de texto. E é muito bem trabalhado ali no CPU, só professor top, as professoras têm uma bagagem muito boa, então investir no estudo de interpretação de texto, tá? Ele vai, aqui usando a analogia, vai driblar o time inteiro, né? E vai deixar a educação física, os conceitos mais da educação física, só para botar bola
para o Go. Você vai, através da interpretação de texto, você vai analisar todas as questões e vai tirar aquelas que você vê pelo texto que já está errada. E aí vai usar os seus conceitos de educação física e vai botar a bola no gol e vai sair por abraço. No Enem de 2018, nós tivemos uma questão relativa aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, certo? Que são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão de Pierre de Coubertin, formador do movimento olímpico. Como educador, ele viu os jogos oportunidade para que desenvolvesse valores e que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade, né? Então, prestar bem atenção nisso dos valores para a sociedade, tá? Existe atualmente 7 valores que são associados aos jogos, né? Os valores olímpicos são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto os valores paralímpicos são determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Então são os valores, certo, das Olimpíadas e Paralimpíadas para a população, para os espectadores, né? E aí você vai começar a trabalhar com aquele nosso amigo que vai driblar toda a parte da interpretação de texto. Ele vai sair driblando e vai deixar os caras tudo no chão, né? E você vai fazendo uma exclusão através da leitura e da interpretação. Não vou ficar comentando uma por uma, mas vou dar alguma coisa para não ficar muito grande. Procurar entender o próximo, né? Como que a gente vai entender o próximo numa competição, né? Como é que a gente vai, vou entender que você vai e toma o meu lugar de primeiro lugar? Isso não acontece nos jogos. Algumas vezes já aconteceram, uma ou outra vez, de coisas inacreditáveis acontecer em Jogos Olímpicos, sim, mas não é a totalidade dos jogos, não tem muito esse entender, tá? Confiança caracteriza o valor de igualdade, tá? É difícil ter igualdade quando se fala de competição. Tá excluído, tá? Valor da coragem. Valor da coragem, tá? Tá lá escrito, mas progredindo com a coragem, tá? Dar o melhor de si nas vivências das diversas atividades ao esporte. E se dá melhor de si na vivência é mais para o atleta do que para o espectador, né? Então já também está descartada. E assim a gente vai, tá? Pegando o gancho e chega na dica que eu falei, para educação física. Quando se fala em fair play, jogo limpo, e fala em combate ao doping, tá? Então a gente já começa a ver termos técnicos da educação física que quem está envolvido no meio dos esportes, assiste os jogos, ouve muito esse termo fair play. Eu uso esse termo do combate ao doping, caiu no exame antidoping, e isso são indicativos de que a resposta seria a E. Então, através da interpretação, a gente conseguiu chegar a essa resposta. Mas eu vou falar para vocês aqui, não dá para a gente explicar numa totalidade, começar a debater sobre cada um. Mas eu vou deixar para vocês algumas palavras-chave que vão servir para vocês irem em busca de pesquisa através aí durante esses dias e vão estar pesquisando sobre esse assunto na internet, em artigos científicos, e vão ver que cada um deles dá uma gama enorme para se debater, para se pesquisar, para se dar uma lida, para entender. Não precisa se aprofundar,
tá? Porque você já vai estar atolado de outras coisas para estudar, mas você pode dar uma zapeada rapidinho ali no YouTube, dar uma pesquisada sobre o que é isso, e se você também já tem um conhecimento, já vai começando a trabalhar isso antes de chegar lá. Porque esses aspectos podem facilmente cair, às vezes até numa redação, certo? Mas a gente está aqui com foco nas questões, né? Tanto as que já foram trabalhadas, como que podem estar vindo a acontecer. A primeira delas quero debater sobre o mercado esportivo, né? Que é o lado financeiro, né? Dos esportes, né? E através desse lado financeiro, ele tem tudo a ver com o lado social, né? Porque por muitas vezes alguns esportes para serem praticados fica muito caro, né? Então, às vezes o marketing esportivo, ele trabalha, mas ele não chega a determinadas classes sociais. E isso é um requisito para se abrir um debate, para se ver sobre a questão do mercado esportivo, as marcas, as grandes marcas, os grandes clubes, né, que mexem com tantas cifras, com tanto dinheiro envolvido no mercado. Quando a gente vê um macrocampo de um clube, vamos supor um Barcelona, vê todo o macrocampo dele, todas as pessoas envolvidas ao redor, são muitas coisas envolvidas, desde aquele vendedor de pipoca que fica lá na frente, aos acionistas do clube, a parte de sociais do clube, de sócios, a parte de, de trabalho voluntário, a parte de trabalho remunerado. Então é muita coisa envolvida. As diferenças e desigualdades de gênero, isso aí tá bem na moda, né? A gente tem uma discrepância muito grande em nosso país, infelizmente, e em muitos outros países também, da questão salarial dos gêneros, né? Por exemplo, o salário de Neymar comparado com o salário de uma Marta, né? E é uma discrepância enorme, gigantesca. O futebol feminino, apesar de estar começando a galgar bons passos, ainda é desvalorizado e é visto de forma errônea, né? Por muitas vezes que deveria ter um alento financeiro maior por vários esportes, não só o futebol, né? Em vários esportes se vê essa desigualdade de gênero na questão salarial, na questão de respeito, na questão de conseguir até alguns auxílios, né, até patrocínio. Se tem muita dificuldade hoje no Brasil. E tem essa desigualdade de gênero, de dizer, o handebol é para mulher, o boxe é para homem, o futebol é coisa de homem, e tem esse preconceito que está dentro dessas desigualdades, que dá aí muito pano para manga para você estar pesquisando e estar se aprofundando sobre esse assunto. E principalmente por esses tempos agora, está chegando os transgêneros, né, dentro do esporte. Quase todos os esportes já está tendo um caso ou outro. É o caso do voleibol, o caso do handball, tá? Que tá tendo um debate muito grande sobre se é a favor ou se é contra. E nós não estamos aqui para dizer se é bom ou se é ruim, se é a favor ou contra. O aluno, ele tem que entender os dois lados. Ele tem que saber fazer uma crítica e tem que saber fazer também um apoio para ambos os lados. É esse o pensamento que nós temos que ter. Temos que saber argumentar sobre essas questões. Buscar tanto o lado científico da razão, tanto o lado emocional também, pela questão dos sentimentos da pessoa envolvida em debate.
A influência da mídia, né, que é muito grande, muito importante, que é através da mídia que os esportes eles estão começando a surgir. As Olimpíadas foi muito importante aqui no nosso país, que trouxe esportes que mal eram divulgados e foi bastante influenciado a sua prática. Passou aí 4 anos aí se falando bastante sobre os esportes, como seria aqui as Olimpíadas do Rio de Janeiro, já que nós temos uma predominância de alguns esportes e outros nós temos uma prática muito pequena ainda. Aqui na nossa cidade nós vemos o hóquei, nós vemos o ciclismo crescendo, nós vemos a calistenia, tantas outras, que é justamente por causa da influência da mídia, que tem um papel enorme. Nós temos o caso do handebol, né, para nós aqui do CPU, que temos a especialidade do handebol, nós temos o caso do esporte interativo, né? Que o campeonato mundial não ia ser nem transmitido em 2013, o esporte interativo foi lá, apostou e as meninas foram surpreendentes e foram campeãs mundial. Então ali estourou o esporte interativo no Brasil, né? E a partir daí ganhou aí bons passos para se fortalecer no meio aí da mídia esportiva, e aí abraçou as séries mais abaixo, a série C do campeonato brasileiro, campeonatos como a Copa Verde, né? Então começou a estar buscando novos espaços e tem uma influência tremenda na questão de padrão de beleza e etc. Aí dá muito pano para manga. A questão do bullying, né, que sofrem tanto pela questão do gênero, né, pela questão também física de ser alto. Se eu sou muito baixo, eu não posso jogar basquete. Se eu sou muito alto, eu não vou dar conta de fazer algumas atividades que requerem um pouco mais de coordenação motora. E começam a se ter preconceitos e bullying, principalmente nas escolas, mas também acontece em qualquer outro lugar. Em conversas com um amigo particular que já participou de várias Olimpíadas, isso existe muito no meio ainda de próprios profissionais, né? De brasileiros tirando onda com os asiáticos tirando onda com o brasileiro, os americanos desrespeitando os brasileiros, e começa pelas questões físicas, né? E isso é muito complicado. Então é um assunto também que deve ser posto, porque também tem a parte escolar muito importante, né? Porque a pessoa já não nasce sabendo um determinado esporte. Alguns têm mais facilidade, outros vão ter dificuldade e às vezes acabam sofrendo aí com bullying por não ter facilidade, por exemplo, esportiva, não ter uma boa coordenação motora. A carreira esportiva, que é muito importante pelo lado social, que é a questão da carreira do jogador. Muitos futuros atletas, né, que já são pegados desde criança por clubes, que já fica monitorando, olha, eu estou te monitorando para quando você fizer 18 anos eu poder estar te contratando para ir para o exterior, tá? E não só no futebol, isso tem começado a crescer. O próprio handball está levando muita gente para a Alemanha, para a França, né? Alguns outros esportes também estão levando, o surf está levando muita gente para outros países, o skate está levando. Então todos os esportes assim você acha alguns exemplos de carreiras muito bonitas que saíram de lá de programas sociais, que saíram lá de favelas, de comunidades, de tribos indígenas, e ali começa o esporte e as atividades físicas transformam a vida dele, né? Transformam, ganham altos salários e começam a também trazer retorno para sua comunidade, fazendo um trabalho comunitário. Então é importante a gente estar sempre pesquisando sobre esse tema para estar se atualizando, né? Quanto seria um salário de um jogador desse, quanto que seria a forma de contratação. Nós temos o caso dos Estados Unidos, que já tem uma interligação da escola com a
com a faculdade e já com um clube, né? Então fica ali, e esses modelos estão cada vez mais sendo adaptados aqui ao Brasil também. A terceira idade, né? O nosso país é um país ainda jovem, mas tem crescido muito as atividades físicas para a terceira idade, principalmente agora, tempo de pandemia, os idosos não podem sair, não podem fazer suas práticas, né? E estão tendo que se reinventar para fazer práticas físicas como caminhada, que gostam muito de fazer dentro de casa. Também é um assunto que pode aí, através dessa pandemia, pode estar chegando a ser cobrado aí no Enem. Esporte como ferramenta social. É uma das maiores ferramentas sociais para se reestruturar a vida de um jovem, para reestruturar a vida daqueles que sofrem com depressão, aqueles que têm problemas, têm traumas severos. Por muitas vezes o esporte ele abraça, né? E aí o esporte também como ferramenta social pode ser também na regeneração dos atletas, das pessoas com deficiência, né? Por muitas vezes não consegue fazer alguma atividade física. O esporte é apresentado como a natação, como uma forma de tratamento para adaptação, e aí termina gostando, entra para o treinamento, daqui a pouco está aí no esporte de rendimento também. Então, das principais ferramentas sociais, de projetos, de escolinhas, dentro da escola, né? A gente tem esse trabalho no CPU e várias outras escolas também têm, que tem melhorado no comportamento e até nas notas dos alunos a prática esportiva. O esporte solidário, né? Nós estamos vendo aí estádios virando hospitais de campanha, os clubes dando as suas sedes sociais para estar abrigando idosos, para estar abrigando moradores de rua. Cada um está dando um jeito de estar colaborando. Também pode ser uma tendência boa para se trabalhar. E a depressão, que é o mal do século. É um mal que nós precisamos sanar e precisamos urgentemente tá botando cada vez mais as atividades físicas para estar sendo divulgadas e incentivadas, né? Não só pelo governo, mas também pelas instituições privadas, mas para que essas atividades estejam cada vez mais presentes na vida dos jovens, porque a depressão tem tomado casas. É difícil você ver alguma pessoa que fala assim: eu não tenho ninguém no meu meio social com depressão. Sempre tem um ou dois, três ou quatro, ou até a mesma própria pessoa também já está com a depressão. Então, o nível de depressão tem sido muito preocupante, e a ferramenta como a atividade física e principalmente os esportes coletivos, né? Às vezes os esportes individuais é cada um por si e até gera uma depressão nos próprios praticantes, né? Mas já o esporte coletivo pode ter assim dessa forma de agregar, da questão do social, da questão de ter uma equipe, de ter um grupo, né, de pessoas, e podem estar auxiliando a depressão. E também tem um lado contrário, do esporte, que por muitas vezes, principalmente o escolar, que por muitas vezes se busca um rendimento para ser campeão daquele ano, e não busca um bom desenvolvimento da base. Muitos Ronaldinhos, muitos Michael Hanses, muitos Oscar foram perdidos nas escolas porque simplesmente não teve uma educação física escolar baseada na inserção social, baseada na ludicidade, né? Queria sempre um treinamento para rendimento e não teve um bom trabalho de base, e terminou que foi perdido aquele talento.
O Brasil é o país do futebol, não tem como a gente negar. Então, sempre tem caído alguma pergunta sobre futebol. Então, recado para aqueles que dizem eu odeio futebol, eu não sei nada de futebol. Comece a se antenar, de vez em quando assiste os programas esportivos, pergunte para os seus amigos quais são os principais jogadores, quais são as principais equipes, quais são os principais campeonatos, a importância, se ganhar aqui acontece o quê, e não ficar naquele muito clima, né, de Copa do Mundo. Eu sou Brasil, só gosto de futebol na época da Copa do Mundo, né? Tem que estar um pouquinho mais adentro, saber até os fundamentos do futebol, algumas regras principais. É bom a gente estar tendo esse conhecimento. E a forma do lazer, né? Nós temos aqui em Araguaína dois sistemas de lazer que foram acrescentados, como a Via Lago e o Parque Simba, que trouxe aqui para Araguaína uma forma de lazer do ciclismo, do skate, do patins, tá? Da caminhada, da corrida, e essas práticas estão sendo cada vez mais incentivadas e é uma chave para uma boa educação do físico e também mental, tá? É um complexo que cada vez mais vem crescendo, é a forma de lazer, né? E os esportes de elite também, assim como o golfe e alguns outros esportes que requerem um equipamento muito elevado, custo, esses cada vez mais têm crescido, projetos sociais que esse nome esporte de elite está começando a se acabar, porque está cada vez mais com a tecnologia, com a facilidade de se comprar um equipamento lá da Alemanha, de se importar através da internet, está chegando esportes que eram considerados de elite para uma população mais carente. Dessa forma, pode também gerar aí um debate. Essa questão é mais na questão anatômica, né? Nós vamos começar a trabalhar agora um pouco mais o olhar para o lado anatômico, biológico do exercício físico, né? Os seus benefícios. E aqui tem uma questão do Enem também, onde fala as funções do pulmão, do coração e do músculo, né? Fala como é a questão do batimento lentamente durante o exercício, ele vai acelerando, vai ganhando um condicionamento, vai como se fosse turbinando o nosso coração, os músculos, né, vão tonificar, tá? Vão queimar mais combustível, como se fosse, e assim você vai lendo com mais calma, dá um pause aí e vai lendo, vai interpretando. E aí vem a pergunta: a partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, que foi apresentado na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. E aí você vai usar justamente primeiro a questão da interpretação de texto e também dos conhecimentos agora que você tem, tanto da educação física, da questão do exercício físico, mas também da parte biológica, né? Já vem os professores aí de biologia para estar nos orientando, professor de ciências também, para estar nos orientando agora a chegar a tal resposta, né? E vai começar a haver diminuição do tônus muscular, o exercício ele vai causar um aumento no tônus muscular, e assim você vai começando a eliminar as questões, e você vai ver que através do exercício físico, o nosso coração ele vai começar a ser optimizado, a trabalhar com a frequência menor. A diminuição da frequência, ele vai trabalhar um pouco na velocidade mais freada, porém com a força maior.
E dessa maneira, quando ele estiver em repouso, ele vai ter uma diminuição da frequência cardíaca. Diminuindo essa frequência cardíaca vai causar o aumento da oxigenação do sangue. Essa é a resposta correta. O coração ele vai optimizar, vai trabalhar um pouco menos, só que vai produzir mais. Dessa forma, vai aumentar a durabilidade do motor, como se vamos fazer uma analogia do nosso coração, vai estar mais saudável. E os aspectos gerais, que é o segundo tópico, que foi a base dessa pergunta, nós temos que ver os benefícios, principalmente, que as atividades físicas ele vem trazer para a gente, tanto nos seus aspectos biológicos, anatômicos e aspectos químicos também, na parte de proteínas, nas partes dos sais minerais, para reposição hidreolítica e assim por assim em diante. Então a gente vai começar a trabalhar a parte mesmo do exercício físico, a parte teórica, aí que você tem aí uma base de ciências e biologia, né? E também os malefícios que também às vezes um exercício não direcionado pode causar, que é o caso aqui. Vou fazer uma pergunta: esporte e atividade física é saúde? Depende. Por quê? O esporte de rendimento, a atividade física de rendimento, ele vai querer resultados, e resultado quanto mais rápido, melhor. Ele vai estar tendo uma questão financeira envolvida muitas vezes, então por muitas vezes fazem sacrifícios enormes. O esporte de rendimento é o tempo todo tendo lesões, os jogadores se machucam o tempo todo, os nadadores têm problema de ouvido com a pressão da água, e assim vai. Cada esporte tem seus problemas. Até a própria depressão tem atingido alguns atletas que relatam que depois que acabam uma competição grande, por exemplo, como as Olimpíadas, eles passam um tempo extravasando, porque foi o caso do Michael Phelps, que foi pego aí usando drogas logo depois, porque eles tinham vidas totalmente desumanas, com alimentação, por exemplo, do Michael Phelps era horrível, era um sonho para uma criança que gosta de fast food, mas aquilo todo dia era uma tortura para ele. Então o esporte realmente é saúde? Sim, se for na parte do lazer, se for na parte da interação, aí sim gera saúde, aí sim a atividade física gera saúde. Mas a partir do momento que gera rendimento, que é cobrado um rendimento, começa a trazer malefícios. E aí vai entrar a educação física escolar, né? E que a vivência da educação física escolar que vocês tiveram, todos esses assuntos vão ajudar vocês a estarem respondendo caso encontre alguma situação de aula de educação física envolvendo o professor e aluno, às vezes pode estar acontecendo. A questão da ética é extremamente importante, nós temos que ter ética em qualquer área e a atividade física e o esporte não fica diferente. Temos que ter a ética tanto do clube, tanto da instituição, como do profissional de educação física, de atividades físicas, como também a ética do atleta, do aluno, tá? Do beneficiado a gente vamos chamar pelos clientes, né? Então, todos têm que praticar uma ética, têm que saber o que é permitido, porque às vezes muita coisa pode ser permitido, mas não convém, né? Para quando a gente se fala em questão de ética. Aqui, vários benefícios gerais que causam o exercício. É bom ter assim uma parte de decorar isso aqui, isso é muito importante para estar caindo numa possibilidade de provas. Aqui uma questão de 2018, né, relativo ao corpo e a questão dos princípios de padrões, que vai ficar para uma próxima aula.
É isso aí. Agradeço. é, e fique com Deus. Até a próxima.